Que a graça e a paz esteja com cada um de nós. Aqui nos encontramos, iniciando uma nova série e iniciando hoje também uma nova semana de estudo na Palavra de Deus. E somos agradecidos a Deus por Ele nos conceder estes momentos a cada dia. Somos gratos a cada um de vocês que estudam conosco a Bíblia, que compartilham esses estudos com outras pessoas e também agradecemos a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, porque o YouTube você pode acessar em qualquer lugar que você estiver e não precisa deletar. No WhatsApp, normalmente é necessário deletar alguns conteúdos para que nós possamos ter espaço. E eu espero que você, que ainda não é inscrito, se inscreva e faça parte também desses milhares de pessoas que já estão inscritos no canal Hora Tranquila. Queremos agradecer a todos que nos escrevem, dizendo de onde estão acompanhando os estudos, e mandamos aqui um alô especial para o Joaquim e a esposa, são lá de Vila Nova de Colares, em Serra, Espírito Santo. Naldo Santos e a esposa Leide. Natir e Haroldo são de Fortaleza, no Ceará. Leonor Maia e Albino são de Portugal. Guilhermina de Itaboraí, no Rio de Janeiro. Marli Abreu Lima, de Alto Horizonte, Goiás, e todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e sempre iremos mandar alô para vocês. Vamos orar? Nosso Deus e Pai que estás nos céus, aqui estamos novamente em Tua presença, agradecidos por nos permitir iniciarmos uma nova semana de estudo em Tua Palavra, uma nova série, e pedimos que Teu Espírito Santo trabalhe conosco em nossa mente, ajudando-nos a entender a Tua Palavra e colocá-la em prática em nossa vida e nos prepararmos para o grande dia do encontro com o nosso Senhor Jesus. Esteja com todos aqueles que por algum motivo estão passando por situações difíceis, por problemas, por angústias, aflições, dores, sofrimentos. Dê as bênçãos e também a solução dos problemas de acordo com a Tua vontade, e que ninguém desista da fé, ninguém abandone a fé por causa do sofrimento, mas que persevere, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Em nome de Jesus nós te pedimos agradecidos. Amém. É motivo de muita alegria podermos estar juntos, e nós estamos já aí na última semana do mês de setembro e agradecemos a Deus por Ele nos conceder vida e preservar a nossa saúde, e também agradecemos por cada um de vocês que tem buscado na Palavra de Deus o refrigério e também encontrar consolo e também forças para as lutas e provações que enfrentam. Nós vamos iniciar uma nova série na Palavra de Deus, e esta série nós estaremos percorrendo toda a Bíblia. Iremos estudar várias passagens bíblicas em todos os livros da Bíblia para nós entendermos sobre vida, morte e eternidade. Nós temos na Palavra de Deus escrito que Deus, quando Ele criou o mundo, Ele criou perfeito. É claro que antes de Deus criar o mundo, essa terra, esse planeta em que nós vivemos, Deus já existia e o universo já existia. Deus, Ele é eterno. Deus, Ele não tem princípio e nem fim. Isso para nós, seres humanos, é um mistério. Como pode uma pessoa, um ser eterno, não ter princípio nem fim? Mas nós só iremos entender essa questão de eternidade quando nós estivermos nos céus, porque aí nós estaremos para sempre vivendo eternamente. E aqui na Terra, a nossa compreensão ela é limitada. Por quê? Porque sabemos que vivemos poucos anos, 70, 80 anos, 90, é a média, que as pessoas têm vivido, mas nós iremos viver eternamente quando Jesus vier nos buscar. E então, quando Deus criou o ser humano, depois de haver nos 6 primeiros dias criado e dado forma a este planeta, colocado vida aqui, no 6º dia Deus cria então o ser humano, que nós conhecemos como Adão e Eva. E com o ser humano, Deus pretendia ter um relacionamento amoroso e eterno. Era o desejo do coração de Deus. Só que o mal, ele já existia antes de Deus criar.
este planeta Terra. Como assim? Porque a rebelião, o mal, ele surgiu exatamente no céu, um lugar perfeito. Mas como pode ter surgido no céu, se é um lugar perfeito, o mal? Porque os anjos são seres criados como nós. E no coração de Lúcifer, ele sentiu o desejo de ser igual a Deus. Todos nós temos o livre-arbítrio. Deus nos dotou de livre-arbítrio para que possamos escolher e tomar decisões. Mas Deus, ele nos mostra qual é a vontade dele, o que ele deseja de cada um de nós. Agora nós vamos escolher se nós queremos amá-lo, obedecê-lo ou fazer a nossa vontade. E foi isso que aconteceu no céu com Lúcifer. Lúcifer, ele era o querubim ungido, a guarda de honra de Deus. Ele estava na presença de Deus constantemente, mas ele, no coração dele, na mente, foi surgindo aquele desejo de querer ser maior do que Deus, estabelecer um trono acima do trono de Deus. E ele começou a fomentar esta sua ideia, esse seu desejo, a outros anjos. E houve então uma rebelião no céu. Mas sabemos que depois dessa batalha lá no céu, Satanás e os seus anjos foram expulsos dos céus, uma terça parte dos anjos foram expulsos dos céus. E então Deus criou aqui o ser humano para que a humanidade pudesse repovoar os céus, ocupar o lugar dos anjos que foram expulsos de lá. Só que Deus, na sua onisciência, ele já sabia que o ser humano iria pecar. Mas por que Deus então não destruiu Lúcifer antes do pecado entrar neste mundo? Exatamente porque Deus é amor. Deus, se ele destruísse Lúcifer e os anjos maus naquela rebelião, os outros anjos iam servir a Deus por temor e não por amor. Então Deus permitiu, e isso vai chegar a uma medida tal que tudo vai chegar ao final. E enquanto isso, o universo inteiro, os anjos não caídos, nós seres humanos, vamos presenciando o mal se alastrando por toda parte, mas o amor de Deus, presente no coração de muitos seres humanos. E quando Deus destruir, então, este mundo com fogo e enxofre, aí sim será erradicado o pecado, a raiz e os seus ramos. Tudo será erradicado. Até a vinda de Jesus, todos os seres humanos têm a oportunidade de aceitar a salvação. Têm a oportunidade porque Jesus morreu por cada ser humano. Não importa quem seja, se aceitar a Jesus, recebe o perdão e é também integrado à família de Deus. Agora, os anjos maus e Satanás, eles não têm mais chance, eles serão consumidos no final. Por isso que Satanás ele anda irado, buscando a quem possa tragar. E quando a morte entrou, então, no Jardim do Éden, o pecado entrou também a morte. E isso passou a todo ser humano. Deus criou o ser humano para viver eternamente. Mas o pecado entrou no mundo, e consequência disso veio a morte, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nós temos essa esperança. Em nosso coração, ele vive radiante de alegria, na esperança de que o nosso Senhor Jesus volte logo. Nós temos recebido muitas mensagens de muitos irmãos que passam por lutas, por problemas, por perdas, e dizendo, ó Jesus, volte logo. Sim, nós queremos que Jesus volte logo, mas tudo tem um tempo determinado. Ele vai voltar no tempo certo. Quando vier a plenitude do tempo para que Jesus volte, quando a maldade chegar a um ponto tal que não pode mais suportar, aí sim, Jesus ele vai voltar. E como nós sabemos, nós seres humanos necessitamos de oxigênio para nós sobrevivermos. Sem oxigênio nós morremos. E assim é a esperança. A esperança ela é como um oxigênio para a nossa alma.
ela nos nutre, ela nos mantém, e é nessa esperança que nós vamos vivendo, na esperança do breve encontro com o nosso Senhor Jesus. E falando em oxigênio, eu me lembro, da pandemia que tivemos aí, e ainda existe essa pandemia em alguns lugares, as pessoas chegando ao hospital sem oxigênio, com falta de ar, e milhares de pessoas morreram em todo o mundo porque não havia oxigênio para as pessoas. Imagine, irmãos, a angústia da pessoa querendo respirar e não conseguindo. Eu passei por isso quando eu fui internado. Amanhã faz exatamente 1 ano que eu fui internado. Passei a noite com falta de ar em casa e pela manhã, amanhecendo, minha esposa me levou à emergência e chegando lá já fui colocado no oxigênio. E eu sobrevivi porque Deus permitiu que eu sobrevivesse e porque também havia oxigênio disponível no hospital. Imagine se não tivesse oxigênio, como aconteceu com muitas pessoas da sua família que morreram por falta de oxigênio. Então a esperança é isso. Ela nos mantém vivos. A esperança, ela nos mantém na certeza de que nós vamos nos encontrar com o nosso Senhor Jesus muito em breve. E isso, irmãos, não é uma fábula engenhosamente inventada, como diz o apóstolo Pedro em 2 Pedro capítulo 1, verso 16. Não, isso não é fábula. Isto é uma realidade. Jesus veio a este mundo para nos garantir a vida eterna. Jesus, ele se dispôs a deixar o seu trono lá nos céus, lá na glória, e vir a este mundo como um ser humano. Ele foi encarnado, nasceu da Virgem Maria, e ele viveu como nós vivemos, sofreu como nós sofremos, mas Jesus não pecou e ele pôde dar a sua vida em resgate de muitos, inclusive a mim e a você que está aí acompanhando. Nós temos essa certeza e essa esperança. Mesmo que nós venhamos a passar pela morte, mas nós vamos ressuscitar no dia em que Jesus voltar. Que nós possamos permanecer firmes nesta esperança e nessa certeza. Sabemos que a criação de Deus, ela é uma expressão do amor de Deus. Quando nós lemos em 1 João capítulo 4 e no verso 8 nos diz assim: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. A criação, ela é uma expressão do amor de Deus. Imaginem este mundo belo saindo das mãos do Criador, tudo perfeito, e colocado ali o primeiro casal, Adão e Eva. E Deus então vinha se encontrar com eles todos os dias para conversar com eles, porque Deus criou o ser humano para relacionamento, foi isso que nós dissemos agora há pouco. Deus quer se relacionar conosco. E quando lemos em 1 João capítulo 4, no verso 16, nos diz assim a palavra de Deus: sabemos quanto Deus nos ama e confiamos em seu amor. Deus é amor, e quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Que possamos permanecer neste amor de Deus, que nós possamos ter relacionamento com Ele cada dia, e mesmo em meio aos sofrimentos que nós passamos aqui neste mundo, não percamos a esperança de vivermos eternamente com Ele muito em breve. Nós agradecemos a todos que estiveram hoje conosco estudando a Bíblia, começando a nossa nova série, e eu quero deixar um verso para a nossa meditação. João capítulo 11, verso 25, Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Que Deus nos abençoe.